Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Está todo mundo feliz aí? Amém. Glória a Deus, que honra estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Sempre um culto especial, irmãos. Como foi bem ministrado aqui, não é apenas mais um culto, é o culto, onde o Senhor grandemente vai fazer grandes coisas no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Então, em nome de Jesus, prepare o seu coração, receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Queria agradecer ao meu pastor, que fez esse convite para mim com todo carinho e cuidado, pastor Renato, pastora Bianca, né? Meu pastor Gaião e sua digníssima diaconisa esposa, muito obrigado aí, muitos alunos meus aqui de paracletologia, alguns que já passaram, alguns que estão comigo, é uma honra estar com vocês aqui essa noite, em nome de Jesus. Trago um abraço com carinho da nossa igreja de Inhaúma, lá no Rio de Janeiro, um abraço da nossa igreja, agradecendo aí pela oportunidade, amém? Mês de agosto, mês de educação formativa, e essa mensagem vem junto aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, nós usamos a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Deixa eu botar meu óculos para ver o pessoal do fundo, irmãos. Tem o pessoal que gosta de ficar lá no fundo, né? Eu estou vendo vocês aqui também, irmãos. Eu vou dar uma passadinha aqui, vou ver vocês também, tá? É uma honra estar com vocês aqui. O pessoal que está em casa também, sejam muito bem-vindos, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Versículo 3: puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Versículo 6: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu as mãos para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor, sendo ministrados pela sua palavra, Pai. Peço em nome de Jesus que não seja eu aqui em cima, Pai, mas que seja teu Santo Espírito através de mim a falar com a tua igreja, Senhor. Peço também, Senhor, pela tua igreja e por nós, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, Pai, desvenda os nossos olhos para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações essa noite, e principalmente que o seu nome seja glorificado no nosso meio, porque tu continua santo, Pai. Abençoa esse momento, obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor diga: pode sentar, vai sentando, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, irmãos. O tema da mensagem de hoje, o pessoal provavelmente já preparou aí com todo o cuidado e carinho do mundo, irmãos. Vem de encontro com a ministração que estávamos fazendo aqui no último louvor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Porque, irmãos, a gente precisa entender e não esquecer que Deus continua santo. Repita isso para você mesmo, diz assim: Deus continua santo, irmãos. Ele não mudou, Ele é o mesmo, hoje, ontem,
amanhã, até o fim dos séculos e séculos, Deus continua santo. E às vezes parece que a gente esquece que o nosso Deus é santo. É claro, irmãos, que hoje vivemos no tempo da graça, da misericórdia. Mas infelizmente, irmãos, estamos fazendo a graça e misericórdia acima da santidade de Deus e perdemos o temor. E quando isso acontece, irmãos, cuidado. Davi faz uma pergunta aqui no final, ele pergunta assim: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Se ela é santa, se ela traz todo o poder do Senhor. Irmãos, pano de fundo dessa mensagem, irmãos, nessa educação formativa, porque o objetivo aqui é saber aprender a palavra para que nós possamos nos formar crentes. Parece que às vezes a gente faz um papel de ignorante. Crente é só ir para a igreja. Desculpe, irmãos, se você só vem para a igreja e não conhece palavra, crente não é. Crente é aquele que vem à igreja, vem às EBDs, faz os seminários. Por quê? Porque eu quero adquirir conhecimento para saber e lembrar que Deus continua santo. É por isso, irmãos, que a gente vê um bando de baboseiras sendo feita e até dentro de igreja, irmãos. Por quê? Porque o meu povo continua pecando por falta de conhecimento, e não será o nosso caso em nome de Jesus. Nesse caso aqui, aí é uma questão que a gente vai trabalhar. Houve falta de conhecimento, amém? Esse texto e essa história, irmãos, começa com Davi vindo da cidade dele e tendo desejo de carregar a arca da aliança para a cidade santa. E ele faz isso, irmãos, com toda a alegria do mundo. Ele pega a arca da aliança na casa de Abinadab, convoca os filhos de Abinadab: vamos levar a arca da aliança para a cidade santa. Até aqui, irmãos, você consegue perceber que tem um coração sincero de Davi? Davi, ele tem um coração sincero, ele quer tirar a arca da casa de Abinadab. Por quê, irmãos? Se você voltar um pouquinho, a arca da aliança ela foi levada pelos filisteus. Isso ainda na época de Samuel. Se você lembrar um pouquinho da história, você vai lembrar um pouquinho do Icabode e Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Icabode, quando a arca vai; Ebenezer, o Senhor restaura a arca e traz de volta, ok? A arca da aliança, ela fica na casa de Abinadab durante 62 anos, mais ou menos em torno disso, tá? Nesse período, a arca fica lá. Quando Davi assume o reinado, depois que Saul morre, Davi tem o desejo de levar a arca da casa de Abinadab para um local especial, um local específico, preparado com todo carinho e amor por Davi, para que ele possa celebrar e adorar o Senhor de forma justa e digna na cidade santa. E aí, irmãos, ele agita a igreja, né? E eu vou trazer uma alusão à igreja. Ele agita a igreja, ele prepara louvores, ele prepara o melhor culto, irmãos. O melhor culto foi preparado por Davi. O texto diz que ele convoca um monte de gente, convoca instrumentos, e vamos vir louvando e vamos adorando ao Senhor pelo caminho, levando a arca da aliança. E o texto me diz que em certo momento, irmãos, os bois começam a tropeçar, e Uzá, que estava próximo, que era filho de Abinadab, ele tenta segurar com toda, irmãos, com toda boa intenção. Até eu, se estivesse ali, eu tentaria segurar a arca da aliança, não é verdade? Eu seguraria. Quem seguraria a arca, irmãos? Eu não deixaria a arca do meu Senhor cair. Mas naquele momento, irmãos, que a arca começa a cair, Uzá toca a mão, ele foi fulminado, morto. Uzá morre. E aqui, irmãos, há um espanto, porque desde que eu comecei a ler essa história, irmãos, eu sempre achei, de certa forma, no meu coração assim: ah, Senhor, que injustiça com Uzá. Ele não fez nada de errado, ele só tentou fazer o certo, não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Quando a gente lê o texto de forma simplória, sem se aprofundar e sem entender os princípios, irmãos, a gente acha que Deus foi injusto. Davi diz isso. Davi fala assim: mas por quê? Por que meu Deus fez isso? Matou Uzá? Tinha necessidade de fazer isso, irmãos? Porque, irmãos, quando a gente não conhece a palavra, preste atenção nisso aqui, irmãos, em nome de Jesus. Quando a gente não conhece a palavra, a gente erra. E às vezes, irmãos, a gente erra e mata pessoas. Cuidado.
Aqui Davi, irmãos, que está liderando esse povo, ele errou. E aqui, irmãos, por causa de Davi, Uzá morreu fazendo aquilo que talvez seria certo aos olhos de todos nós. Mas aí, irmãos, talvez essa injustiça no meu coração me fez o desejo de me aprofundar nessa mensagem. Eu falei, mas Senhor, por que matou Uzá? Isso me indignou o meu coração. Eu falei, Senhor, mas ele fez o que era certo, ele tentou segurar a arca da aliança. E aqui, irmãos, é a primeira parte dessa mensagem. Se eu não conheço a palavra, vou errar, mesmo querendo acertar. Se eu não conheço a palavra, eu vou errar, mesmo querendo. Irmãos, todos nós, irmãos, quando conhecemos Jesus, começamos a caminhar, o nosso desejo, o desejo do nosso coração, irmãos, é adorar o Senhor da melhor forma, não é verdade? Todos aqui vêm para a igreja, participam dos louvores, depois vamos participar de ministério. Irmãos, mas existe algo que nós precisamos aprender, é nos aprofundar na palavra, irmãos, conhecer o nosso Deus, conhecer a santidade do nosso Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que eu sei quem é o Senhor, eu vou errar menos. Eu não posso dizer para você, irmãos, que nós não pecaremos, porque eu estarei mentindo, não é verdade? Porque a Bíblia me afirma que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Porém, irmãos, nós precisamos ser o mais assertivo possível. Porque, irmãos, às vezes, por causa do nosso erro, por causa do erro da igreja, por causa do erro do pai, por causa do erro da mãe, estamos matando pessoas. Pais e mães matando seus filhos dentro de casa, pastores que não se debruçam sobre a palavra, matando membros da igreja, pessoas que talvez estejam aconselhando sem conhecimento, matando vidas. E vidas, irmãos, importantes. E vidas que talvez aos nossos olhos humanos, irmãos, inocentes. Uzá aqui, nesse caso, inocentemente morre. Por quê? Por falta de conhecimento geral. E aqui, irmãos, a gente vai debruçar sobre o texto, porque quando a gente passeia sobre o texto, a gente vai ver que existe uma forma certa de adorar ao Senhor. Por isso que é importante, irmãos, a educação formativa, porque existe um jeito certo de adorar, existe um jeito certo de conduzir a arca da aliança, existe um jeito certo de fazer a vontade de Deus. Irmãos, e se a gente não conhece o jeito certo, nós continuamos errando, nós continuamos tropeçando e infelizmente nós continuamos matando vidas. Pessoas que morrem por nossa causa, pessoas que estão perecendo por nossa causa. Em nome de Jesus, vamos aprender a fazer aquilo que é certo. Mas presbítero, como é que eu sei o que é certo? Irmãos, se existe uma ferramenta tão maravilhosa, é o ChatGPT. Não, mentira, desculpa, irmãos, não é o ChatGPT, é isso aqui. Se você quer saber o jeito certo de adorar ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus, pega a tua Bíblia aqui. Pega a tua Bíblia agora. Irmãos, tem todas as ferramentas necessárias que você precisa para adorar ao Senhor, para fazer o que é certo, para não errar, para não pecar. Se existe algo que o nosso Deus, esse meu Deus é poderoso, Ele fez desde o princípio, irmãos, é educação formativa. Ele não deixou ninguém sem resposta. Todas as dúvidas foram tiradas, tudo aquilo que precisamos saber está na palavra, irmãos. O nosso Deus não é aquele Deus que veio, enviou o povo e o povo que se lasque, não, irmãos. Existem regras, existem limites, existem ordens, existem ordenanças para que nós possamos seguir como crentes, irmãos. Tem um meme muito legal, irmãos, que eu gosto muito, que é um senhorzinho dizendo assim: inventar a coisa mais difícil do mundo. É um senhorzinho com um chapeuzinho. Irmão, inventaram a coisa mais difícil do mundo. Aí o cara perguntou, o que é? Ele falou, é ser crente, irmãos. Se existe uma coisa que é difícil, é ser crente. Ele, por quê? Porque tu não pode beber, tu não pode sair, tu não pode fazer, tu não pode ter amigo, tu não pode fazer isso. É claro que ele está falando numa alusão, irmãos, quem não conhece a palavra e quem não conhece a igreja, irmãos. Até porque crente se diverte, sai. A gente sabe que isso não é um mito, né? Mas sim, a gente precisa abrir mão de muitas coisas.
Precisamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Precisamos fazer a vontade do Pai. Quarta-feira hoje você poderia estar na sua casa, poderia estar em qualquer lugar, mas você decidiu vir à casa do Senhor, porque sabe, irmãos, que existe o jeito certo. Eu não vou adorar Deus na minha casa, irmãos, desculpa. Na minha casa eu vou estar sentado fazendo qualquer outra coisa. Eu não vou adorar a Deus, irmãos, em qualquer outro lugar, senão na casa do Pai. Então quando a gente conhece e a gente sabe, irmãos, certamente fazemos do jeito certo. E Davi, irmãos, através da palavra, ele vai nos ensinar o jeito certo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, eu vou pedir para você abrir também na sua Bíblia, e a gente vai ler junto. 1 Crônicas, capítulo 15, por quê, irmãos? No decorrer da história, e aqui eu vou só pincelar um pouquinho mais rápido, no decorrer da história, irmãos, Davi fica constrangido, fica triste, a arca vai para a casa de Obed-Edom, isso aqui seguindo a história, tá? Obed-Edom faz o que é certo, a casa de Obed-Edom prospera como nunca, você conhece essa história, né? E aqui, irmãos, depois que Davi se assenta com a palavra de Deus, e o Davi vai buscar lá no livro de Deuteronômio, no livro das leis, como é que eu posso carregar essa arca? Aqui ele aprende como fazer do jeito certo. Igreja, em nome de Jesus, que a gente pare, irmãos, de fazer do jeito que a gente acha que quer fazer, irmãos. Davi, ele pega a melhor carroça, ele pega o texto, vai dizer que foi a melhor carroça, irmãos, carroça novinha em folha, sabe, com aquelas melhores rodas, os bois, aqueles bois robustos para carregar a arca, coisa linda. Ele foi na frente, um louvor, adoração, o povo indo atrás com alegria, e Deus fulminou Uzias, Uzá. Eu estava pregando outro dia sobre Urias, irmãos, Uzá, e Deus fulmina Uzá. Está tudo certo, presbítero, por que Deus fulminou Uzá? Vamos conhecer o jeito certo em nome de Jesus. Diz assim a poderosa palavra de Deus, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, diz assim: Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Lembrando que na época, irmãos, o templo de Salomão ainda não tinha sido construído, tá? Então a arca da aliança ainda ficava em tendas, tá? Só para você entender um pouquinho, que às vezes as pessoas confundem achando que a arca já ficava no Santo dos Santos, no templo, e não, aqui ainda não, tá? Porque só quem constrói o templo vai ser Salomão. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Bota aqui, isso. Então ele disse o quê? Olha o que ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os... Opa, eu tenho uma informação, não é verdade? Sabe por quê? Quem estava levando a arca de Deus era o quê? Os bois. Sabe quem estava levando a arca de Deus? Era os bois, irmãos. Irmãos, não importa se a carroça é nova, não importa se os bois são os mais robustos, existe uma forma de carregar a arca de Deus. E quem deve carregar a arca de Deus? Os levitas, porque o Senhor escolheu para levar a arca do Senhor e servir. Mas aí você pode até dizer assim para mim: mas presbítero, eu vou vir para cá para o pessoal me ver aqui também, mas presbítero, dá trabalho. Fala para mim, dá? Irmãos, só para você ter uma ideia, eles desceram da casa de Abinadab. A casa de Abinadab era no topo de um morro. Eles desceram o morro, passaram por um percurso para subir outro. Irmãos, se você fala assim: presbítero, a gente vai ter que descer esse morro aqui com a arca da aliança no ombro, né? Marchando num calor de 80 graus, porque lá não era fácil, irmãos, misericórdia, com aquela roupa bonitona, sabe, com aquela roupa dos sacerdotes, né? E vai, irmãos, marchando até Jerusalém. É fácil ou não é fácil, irmãos? O problema, sabe o que é, irmãos? A gente quer fazer do jeito mais fácil para a gente, e não é o jeito mais fácil, é o jeito de Deus. O jeito de Deus é o certo, e o certo é levar a arca, os levitas, no ombro, para servir para sempre. Vamos continuar aqui, irmãos, porque eu gosto da palavra.
Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado para ela. Davi reuniu, aí começa, irmãos, os filhos de, porque são os levitas, são eles que têm que carregar a arca, irmãos. E aí, irmãos, é no lombo, é aqui, ó, nas costas. Vamos lá, continua, por favor. Os filhos de Coate veio Uriel, chefe de seus irmãos, 120. Aqui ele vai dar uma variação dos filhos. Eu vou pular um pouquinho aqui, tá? 11, bota para mim, por favor. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Abinadab, e lhes disse: vocês são o quê? Chefe das famílias dos levitas, santifiquem-se. Opa, tenho mais uma informação aqui, irmãos. Levar a arca da aliança não é de qualquer jeito, precisa ser santificado, irmãos. Sabe o que acontece? Tem muita gente que vem para culto para fazer a obra de Deus e nem faz uma oração, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui não é um lugar comum, irmãos. Subir aqui, cantar nesses microfones, trabalhar ali naquele lugar, botar essa roupa bonita para ficar no serviço, servir na escola infantil, irmãos, não é um lugar comum, irmãos. Continua sendo santo, se santifique, venha para a casa de Deus. Senhor, em nome de Jesus, me use para falar com as crianças, me use para cuidar dos bebês, me use, Senhor, naquela porta ali, quando as pessoas entrarem. Me use no sim, consagre os instrumentos todos, para que nada fale, para que tudo glorifique o Senhor. Me use, Senhor, na pregação, me use nos instrumentos, me use na voz, para que tudo seja glorificado ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, santifique-se. Não é um lugar qualquer, não é de qualquer jeito. O culto de Deus, irmãos, não é de qualquer jeito. E a gente continua aqui, irmãos. Passa o 13 para mim, por favor. Foi? Isso. Pois visto que vocês não... Olha o que ele está dizendo. Pois visto que vocês o quê? Não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra... E Davi coloca ele no meio. Sabe por quê? Porque ele é culpado também. Deus irrompeu contra todos nós. Uzá morreu por culpa nossa. E aqui a gente tem que trazer um pouco a responsabilidade para a gente também, irmãos. Porque em nome de Jesus, na minha casa, eu sou responsável. Eu sou sacerdote do meu lar, irmãos. Se os meus filhos vão se perdendo, em nome de Jesus, que Deus me guarde de eu não perder os meus filhos por minha culpa. Porque eu sou o sacerdote do meu lar. Você é responsável pelos seus filhos. Você, maridos, responsável pelas suas esposas. Esposas, cuidem dos seus maridos. Em nome de Jesus, temos a nossa responsabilidade e precisamos fazer o que é certo. Porque se não fizemos certo da primeira vez, dessa vez nós vamos fazer certo em nome de Jesus. 14, bota para mim, por favor. Então os sacerdotes e levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Ou seja, irmãos, começa a acontecer aquilo que é o certo. Presbítero dá trabalho, dá muito trabalho, irmãos, dá trabalho, mas graças a Deus, Deus é poderoso. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros. Bota aqui, 15, por favor. Os filhos do levita trouxeram a arca de Deus sobre, pelos, como quem? Segundo a palavra de quem? Ou seja, tem um jeito certo, irmãos. Quando você conhece a palavra, irmãos, e hoje eu olho para usar, sabe como é que eu vejo usar, irmãos? Não como uma injustiça, mas por alguém que pagou o preço. Repara o seguinte, irmãos, às vezes a gente olha para algumas pessoas que erraram, e a gente fala assim, errou porque levou fogo estranho. Não é verdade? Porque levou fogo estranho e foi fulminado. Errou e fez isso e Deus se desagradou. Não é verdade? Não, Uzá, entre aspas, era inocente. Porque não conhecia a palavra, irmãos. Quem deveria conhecer a palavra é Davi. Quem deveria reunir o povo é Davi. E falar assim, olha só pessoal, vamos carregar a arca da aliança, mas não é do jeito que você... Não, mas Davi vai dar trabalho. Dá trabalho mesmo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nesse percurso todo que eu te falei, eles davam 7 passos. A cada 7 passos que os levitas davam, havia um sacrifício para o Senhor no caminho. Eles paravam 7 passos,
arriavam a arca, sacrificavam ao Senhor. No percurso, irmãos, foi mais de não sei quantos bois e cabritos sendo sacrificados ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque existe o jeito certo de fazer. Não é qualquer culto, irmãos. Isso aqui não é qualquer culto. Subir aqui não é de qualquer jeito. Vir para a igreja não é de qualquer jeito. Você tem que saber que você está diante de um Deus que continua santo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. A misericórdia e graça nos alcança todos os dias, como foi ministrado aqui, irmãos. Mas Ele não deixou de ser santo. Ele continua poderoso. E Ele não vai deixar passar aquilo que não glorifica o nome dEle. E a terceira parte aqui, já me encaminhando para o final, irmãos. A pergunta que não quer calar: e de nós? Deus tem se agradado? Será que a gente tem feito o que é certo? Será que o que a gente tem conduzido ao Senhor tem glorificado o nome dEle? Será que quando eu trago a arca da aliança, eu faço aquilo que a palavra me diz, irmãos? Essa é a pergunta, irmãos, porque dentro da educação formativa, eu preciso ser formado pela palavra de Deus, para que eu possa saber o que Deus quer que eu faça, porque em nome de Jesus, irmãos, existe a forma certa de fazer, e se fizermos errado, vamos matar pessoas. E não somente matar pessoas, irmãos, tem gente morrendo dentro da igreja. Tem muitas pessoas, irmãos, porque não estamos fazendo do jeito certo. Eu quero pegar um texto, Mateus 7:24, por favor, um texto muito conhecido. Jesus vai falar sobre a palavra dele, irmãos, porque a palavra dele, nesse momento, está sendo distribuída para a igreja. No momento que você abre a Bíblia, você recebe essa palavra, irmãos. E assim como Maria, ele disse para Maria, ele diz assim: Maria, o melhor não lhe será tirado. E não é, irmãos. O melhor, que a palavra não sairá do nosso coração. Mas existe a diferença, irmãos. E aqui ele vai dizer, Mateus 7:24, ele vai falar sobre a casa construída sobre a rocha. Tem aí para mim? Isso. Ele diz assim, olha que Jesus fala, irmãos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as... Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque tem muita gente ouvindo palavra, mas não pratica. Tem muita palavra, hoje em dia, irmãos, do fundo do coração, não sei como era há uns 50 anos atrás, irmãos. Confesso que eu não sei, até porque eu me converti tem 17 anos. Mas você não tinha a quantidade de conteúdo que você tem hoje, irmãos. Você não tinha a quantidade de facilidade que você tem hoje para aprender a palavra, tanto para o lado bom e tanto para o lado ruim, irmãos, diga-se de passagem, né? Porque tem muita coisa ruim sendo ministrada hoje, mas você tem a oportunidade hoje. Tem muita gente boa aí, irmãos, que não precisa pagar fortuna. Tem muita gente dedicada ao ensino da palavra. A nossa igreja tem seminário, o seminário é grátis, irmãos. A nossa igreja tem EBD, você pode estudar todo domingo de manhã, você vem como o pastor Gaião falou aqui. Vem estudar a palavra está sendo disseminada. Irmão, não existe ninguém que chegar no céu e falar assim: Senhor, eu não ouvi na tua palavra. Mentira! Mentira! A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada. Pessoas têm se levantado para ensinar, pessoas têm se levantado para discipular. E você está esperando o quê? Porque, irmãos, Jesus está dizendo: se você ouve essas palavras e as pratica, e aqui é Davi ouvindo a palavra e praticando, irmãos, vamos levar a arca, pessoas não vão morrer e o nome do Senhor será glorificado. Porque aqueles que ouvem as palavras e as praticam são comparados ao homem prudente que construiu a casa na rocha. E aí Jesus não engana ninguém. Ele diz que vão vir ventos, tempestades, as águas transbordarão, virão ventos impetuosos contra a casa e baterão com força, e ela não vai cair. As pessoas não vão morrer na minha casa, irmãos. O zar não estará na minha casa, e se estiver, será salvo, porque eu farei o que é certo, porque eu ouço a palavra e pratico. Mas ele também diz, irmãos, se você é aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, aí entra o problema todo causado, irmãos, por Davi, porque não é do jeito que você quer, irmãos.
não é do jeito bonito. Às vezes a gente chega na igreja e quer o pá, e não, irmãos, Deus está trabalhando tremendamente na vida de vocês, mas é do jeito dele. Tem gente que vem para a igreja e parece que o culto é para mim. O culto não foi bom, aí dá vontade de falar assim, mas não foi para você, né? Que o culto não é para mim. Eu vim aqui para adorar quem? Ao único que é digno de toda a honra, glória, louvor e poder. E foi aqui que eu vim para adorar Ele, irmãos. Então o culto tem que ser bom para Ele. E se o culto for bom para Ele, porque eu vou entregar o meu melhor a Ele, irmãos, o nome dEle será glorificado. Então aqueles que ouvem as palavras do Senhor, são ensinados pelo Senhor e as praticam, construirão a casa sobre a rocha, vão vivendo em tempestade e ela não cai. Mas cuidado, irmãos. Cuidado, que tem muita gente ouvindo a palavra de Deus, ignorando a palavra de Deus. E aí, irmãos, constrói a casa sobre a areia. O mesmo vento e tempestade que veio sobre a casa da rocha, irmãos, vão vir sobre a casa da areia, e ela será derrubada. Cuidado, pessoas vão morrer nessa casa. Pessoas vão morrer nos ministérios, pessoas vão morrer em lares, porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então, em nome de Jesus, que a gente saia daqui hoje lembrando e não esquecendo, ainda que a graça e misericórdia dele esteja sobre nós, sobre você, porque se você acordou hoje, se você tem fôlego de vida, foi pela graça e misericórdia dele. Mas nunca se esqueça, irmãos, que Deus continua santo, Ele continua santo, Ele é poderoso, Ele continua nas alturas, olhando por nós, irmãos. E se você quiser agradar a Ele, irmãos, é fácil. Presbítero, é fácil? Faça tudo o que Ele mandar. Mas aí, o que Ele manda é difícil. É fácil agradar ao Senhor. Faça tudo o que Ele manda, mas o que Ele manda é difícil. Mas faça assim mesmo. Vai ser cansativo? Vai dar trabalho? Vai. Presbítero, eu vou sangrar? Vai. Presbítero, eu vou chorar? Vai. Mas eu tenho certeza, irmãos, que todas as vezes que choramos na presença dEle, Ele olha para nós e fala assim: filho, eu estou vendo as suas lágrimas, eu estou vendo o teu sofrimento, e estou vendo que você está fazendo isso por causa do meu nome. Você está obedecendo a minha palavra e está sofrendo. E acontece, porque a gente vive hoje em dia, irmãos, um evangelho de mentira. Um evangelho onde você vai ganhar, onde você vai vencer, onde você vai ser feliz, onde você, e esquecemos que eu fui comprado na cruz do Calvário. Eu já não existo mais, irmãos. Sabe onde eu existo? No centro da vontade de Deus. Ali eu existo. Ali, se eu estiver ali, irmãos, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida, e continuar nos caminhos do Senhor, certamente chegaremos ao final e poderemos dizer, irmãos: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Apóstolo Paulo não fala isso, irmãos, não fala isso na beira da praia. Apóstolo Paulo não fala isso no local onde está com a família reunida. Apóstolo Paulo diz essas últimas palavras antes de sua morte, porque ele sabia que fazer a vontade de Deus talvez o levaria à morte, como levou. E às vezes, irmãos, a gente não glorifica a Deus. A gente faz a obra de qualquer jeito. A gente cuida do culto de qualquer jeito. Em nome de Jesus, irmãos, saiba e lembre hoje, nessa quarta-feira, e eu já encerrando aqui, que meu tempo já foi embora, que Deus continua santo. Então, quando você pisar a planta dos seus pés nessa igreja, saiba que aqui é a mesma forma que Ele diz para Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é lugar santo. Quando você subir aqui, quando você sentar ali, quando você for fazer a obra, santifique a você mesmo.
Saiba que você vai fazer a obra para Deus, você vai glorificar a Deus com seu serviço, com aquilo que Ele te chamou a fazer, porque Ele continua santo. Não faça de qualquer jeito, porque se a gente faz de qualquer jeito, irmãos, muitos Urias, já falei Urias de novo, muitos Uzá ainda irão morrer. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje declarando: Senhor, Tu és santo, santo, santo. Tu continua santo, santo, santo. A Tua santidade, ela não encerrou e não encerrará, porque chegará o dia que estaremos diante do trono dEle, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.